Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Fala, amados, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Eu me chamo Eduardo Júnior e quero trazer uma palavra que vai vir diretamente no seu coração. Eu quero, chacoalhar você por dentro. Eu quero que você hoje, através dessa ministração, veja ou reveja como está a sua intimidade com Deus. E exatamente sobre isso que eu vou falar, intimidade, aproximação diante do Senhor. O tema desse vídeo, dessa ministração é: a intimidade de hoje será o livramento de amanhã. Nós vamos ver através de versículos, nós vamos ver através de homens que de fato mostraram a sua intimidade com Deus, confiaram em Deus e de fato provaram de coisas sobrenaturais por confiar, por ter intimidade. Hoje eu quero de fato que você olhe para você, o quanto você está íntimo com Deus nesse momento de pandemia, de quarentena, o quanto você tem se dedicado a ser mais íntimo de Deus, seja na leitura da palavra, em ações, em oração, e eu posso te provar, o quanto mais íntimo você for de Deus, mais fácil você vai passar pelo dia mal. E a palavra de Deus nos comprova isso, né? A palavra de Deus nos revela, nos mostra que aqueles que de fato não negociaram a sua intimidade com Deus, que não negociaram a palavra de Deus, que não negociaram o caráter de Deus, eles foram de fato beneficiados por Deus. Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de fé. Eu tenho convicção que daqueles que de fato têm mais intimidade, que não se corrompem no dia mal, que não deixam de olhar para o Senhor no dia mal, esses vão provar de fato do livramento do Senhor. E quando eu falo livramento, eu não falo não só de situações de perigo, mas na nossa mente, na nossa alma, que Deus ele quer nos livrar de muitos enganos que o mundo pode chegar com informações que de fato pode querer roubar a nossa paz. Mas quando você é íntimo, qualquer informação que chega, você não vai duvidar que Deus é capaz de te livrar daquilo. É a mesma coisa de você conhecer muito bem uma pessoa, e eu vou usar um exemplo de um casal, de um homem, de uma mulher, casados, e, por exemplo, eu sou um cara que gosto muito de rir fácil, brincar, eu gosto muito de estar ali com as pessoas, eu gosto muito de estar próximo, e alguém chegar para minha esposa e falar: nossa, seu marido é muito sério, né? Nossa, por que ele só anda com a cara fechada o tempo todo? Nossa, por que ele não se envolve com as pessoas? A minha esposa, quando ouvir aquilo, ela vai falar: você não está falando do meu marido, porque esse não é o meu marido. Pelo contrário, ele é daquele que gosta de brincar, de rir, de estar próximo das pessoas. É isso que a intimidade faz. A intimidade vai fazer você saber quem é Deus a cada dia em sua vida. Sabe quando alguém vem uma informação do inferno mesmo, amados? Quando vem alguém falando: cadê Deus? Cadê o seu Deus? E eu vou falar isso no decorrer da ministração. Assim foi com Jesus no deserto, o diabo tentando menosprezar, quem era Deus na vida de Jesus. Então, quando você é íntimo, a sua resposta sempre vai ser rápida diante das circunstâncias. Quando você é íntimo de Deus, a sua resposta vai ser pronta. Você não vai duvidar, você não vai oscilar. Eita, será que é isso mesmo? Será que nessa situação Deus vai me livrar? Será que nessa situação, será que agora de fato eu vou conseguir sair disso? E é isso que a gente vai entender. Você vai ver o termômetro de intimidade com Deus. Se por algum momento você está oscilando nisso, se em algum momento a circunstância está falando mais alto do que da sua confiança em Deus, hoje a gente vai calibrar isso. Sabe quando você vai calibrar o pneu do seu carro? Você vai calibrar, você vai deixar cheio a sua fé, você vai deixar cheio a sua intimidade com Deus. Então esse é o meu papel através desse vídeo, fazer que o seu termômetro suba, para que você consiga se encher de fé, se encher de intimidade. E se você está naquele momento que, nossa, eu tô, mesmo em casa não estou conseguindo muito ler a Bíblia, mesmo em casa não estou conseguindo muito orar,
a partir de hoje isso vai acabar, porque você vai sair daqui com muito mais clareza o quão é importante a intimidade com Deus. Sabe por quê, amados? Mesmo a gente tendo muito tempo de igreja, nós podemos nos acomodar e já saber de como é Deus. Ah, Deus é bom, Deus me ama. E às vezes, essas palavras, ao invés de sair sobrenaturalmente da nossa boca, vai sair naturalmente. Sabe, no natural a gente não consegue fazer muita coisa não. Mas essa palavra, Deus é bom, Deus me ama, mas saindo com consciência, saindo sobrenaturalmente da sua boca, amados, de fato, o seu resultado será outro. As coisas vão acontecer com muito mais facilidade, porque você está falando por convicção, por consciência de quem é Deus. Amém? Então vamos entender que a intimidade de hoje é o livramento de amanhã. Todos os dias você tem intimidade, todos os dias você vai sair com muito mais facilidade do dia mal. O livramento vai ser muito mais real na sua vida. E eu gostaria de começar falando do significado da intimidade e de livramento. Vamos entender um pouco mais o que significa cada palavra? Intimidade. Olha só que lindo. Caráter do que é íntimo, secreto. Amizade íntima, em que há muita proximidade. Viver na intimidade. Eu gostei muito aqui dessa palavra, em que há muita proximidade. Intimidade é isso. Quanto mais você é íntimo, mais você é próximo. Quanto mais você é íntimo, mais você é próximo. Quanto mais você é íntimo, mais você é próximo. E eu me aproximei aqui da câmera de propósito, para você entender que é isso. Intimidade gera aproximação. É aquilo que você se deixa se aproximar. É aquilo que você confia. E nada melhor do que falar de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Quanto mais a gente é próximo dele, porque ele já está disponível. Eis que estou à porta e bato, né? E qual é a porta? É o seu coração. Se você abrir, ele vai ceiar junto comigo e com você. A gente leva muito esse versículo, às vezes, para aceitar Jesus. Não, abre a porta do seu coração todos os dias. Porque tá ali, ó, batendo aí, posso entrar hoje? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos, né, trocar experiências aqui. O que você tem para compartilhar comigo hoje, filho? Ah, mas Deus já sabe, mas Ele quer saber o quanto você é íntimo dEle. Ele quer saber o quanto você confia nele. Então Jesus está batendo na porta do nosso coração todos os dias. E é a gente que deve abrir, ter intimidade, sabe? De você, Jesus, ó, essa aqui é a minha sala do meu coração, esse aqui é o quarto, esse aqui é a cozinha, e você vai colocando cada detalhe do seu coração para Ele. Você vai ser no íntimo. Amados, não existe coisa melhor do que você orar, e eu vou falando isso no decorrer da ministração, e a sua oração ser respondida, sabe? Tem um versículo que eu amo muito, não está nem aqui no meu esboço, né? Mas está escrito que, e quando orar, feche a porta do seu quarto, busque o seu pai em secreto, e ele vai te ouvir, e ele vai te honrar diante das pessoas. Eu amo muito esse versículo, porque gera intimidade. Primeiro, o que quer dizer? Vai para o seu quarto e fecha a porta. O quarto é um lugar de intimidade, sabe? Onde você está ali, no secreto. E eu amo esse versículo porque ele se garante muito. Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Eu falo que Deus é top. Ele fala, vai para o secreto, só eu e você. Vamos ver se eu não vou ouvir você mesmo de fato. Vamos ver se eu não vou te responder essa oração. Ei, conta para mim o que você está precisando. O que você está passando nessa situação de quarentena, de isolamento, né, de você não estar conseguindo trabalhar agora. Ei, conta para mim. O que ele quer? Intimidade. Eu vejo muito essa passagem como intimidade. Ei, só eu e você. Vamos lá. Tranca a porta do seu quarto. Compartilha comigo essa situação que você está passando, que eu vou te responder. Amados, eu tenho convicção, a maior alegria de Deus é responder a oração de um filho, sabe? De saber, ei, eu sou seu Deus, eu sei que você confia em mim. E ainda mais quando você mostra essa intimidade para com Ele, você vai provar coisas grandiosas. Haverá livramento, haverá suprimento, haverá resposta de oração através da intimidade. Amém? E vamos falar do significado de livramento, que diz assim, ação de livrar, de soltar ou libertar o que estava preso ou retido. Resgate, libertação. Amados, olha só quanto significado tem a palavra livramento. Ação de livrar.
É essa ação que Deus quer ter na nossa vida. Ele quer ter uma ação de nos livrar de algo que está nos incomodando, de soltar, de libertar o que estava preso, sabe? Aquilo que estava retido. Quantas vezes eu e você já ouviu isso? Ei, aquilo que estava retido, aquilo que estava preso, Deus, Ele quer liberar para você. E é verdade. Resgate, libertação. Mas sabe, enquanto eu estava preparando essa ministração, subiu no meu coração, a primeira coisa que Deus quer nos libertar, nos resgatar, é de nós mesmos. Mesmo a gente tendo anos de igreja, sabe? Ele quer nos resgatar de enganos que chegam à nossa mente. Enquanto as trevas não perdem tempo de querer trazer enganos. Ah, agora sim você está na pior. Você não vai conseguir. Tá difícil. Agora sim a sua vida vai de mal a pior. São mentiras que chegam no nosso coração, na nossa mente. E a primeira coisa que Deus quer nos libertar é dessas mentiras. É tanto que a palavra de Deus diz: e renove a sua mente, para que possas compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus. Sabe? Olha só que palavra maravilhosa. Vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus sobre a minha vida e sua vida. Existe uma vontade de Deus. Eis que sei o pensamento que eu tenho a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o futuro qual você deseja. Ei, amado, qual futuro você tem desejado? Sabe, às vezes a gente vai olhar para esse isolamento, não estou trabalhando, não estou saindo de casa, eu e minha esposa estamos de fato vivendo um isolamento de não poder trabalhar, de nem poder vender pela internet. E sabe, e eu falo para minha esposa, vai passar. Eu sei daquilo que eu sonho, daquilo que eu creio, tanto no meu trabalho, no meu ministério, no meu chamado. Os meus sonhos não estão sendo apagados por esse coronavírus. Os meus sonhos não estão sendo apagados por estar isolado em casa. E eu te incentivo e te motivo. Não deixe seus sonhos ficarem apagados. Não deixe seus sonhos morrer. Lembre-se a cada dia de quem é Deus. Ei, essa palavra não é mentira, amados. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Deus sabe os pensamentos que tem a seu respeito, amados. Então pegue isso como verdade, porque Deus está a fim de nos libertar, de nos livrar de toda a mentira das trevas. Aproximação, intimidade, será isso que vai te tirar com muito mais facilidade desse isolamento e dessa quarentena. Amém? Olha só que a gente só está começando, né, amados? Então, eu quero que de fato a gente possa entender aquilo que Deus tem para nós. E eu queria que você pudesse abrir ou anotar uns salmos que é bem conhecidos, né? Que de fato a gente vai viver isso, que é o Salmos 91. E eu quero falar do versículo 1, do versículo 2, que é simplesmente maravilhoso. Tem muitas preciosidades nesses versículos. Sabe, amados? Esses versículos que a gente conhece muito bem na ponta da língua, na mente. Vamos começar a decifrar mais esses versículos. Vamos começar a ver com muito mais ousadia, com muito mais vigor. Então, se Deus falou, porque está escrito, vai acontecer. Se está escrito, é porque isso é para mim. Então, eu quero provar de tudo aquilo que Deus deixou para mim na palavra de Deus. Eu quero provar, amados. Então, você sai com essa consciência hoje. Ei, está escrito. Deus não escreveu à toa para quando alguém achasse essa palavra, não. Para que isso fosse revelado para mim, para você e para cada um que quer ter intimidade com Deus. Amém? E aqui no Salmo 91, 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha só como começa esse versículo. Aquele, ou seja, aquele quem? Aquele que toma a decisão de habitar no esconderijo do Altíssimo. Você vê que é uma decisão? A palavra de Deus diz assim, ó, todo mundo vai descansar na sombra do Onipotente. Não. Aquele que habita, ou seja, aquele que decide habitar. E essa é a palavra habitar, não é aquela coisa passageira, né? Por exemplo, você mora na sua casa, no seu apartamento, tanto faz se ela é alugada, se é casa própria, mas você habita em um lugar. Por mais que você vai trabalhar, você vai para a igreja, você vai para a sua faculdade, mas você tem um lugar onde você faz morada, onde você se alimenta, onde você toma o seu banho, onde você descansa. É um lugar que você habita. E com Deus não é diferente. Você mora na sua casa, você não vai a cada uma semana na sua casa. Você vai lá para lá
todos os dias. Né? Eu estou falando assim, dias normais, né, amados? Você que agora está na quarentena, agora de fato a gente está habitando, né, com muito mais frequência nas nossas casas. Mas olha só, você não vai, hoje eu vou sair para trabalhar, vou voltar daqui a 3 dias. Não tem lógica, porque você tem um lugar para habitar, você tem um lugar para morar. E com Deus é a mesma coisa. Será que a gente só está de passagem com Deus ou a gente está habitando em Deus? Olha só, intimidade, aproximação. Será que nós estamos gastando tempo todos os dias com Deus? Com oração, com leitura da palavra, com declaração da palavra. Então aquele que habita a sombra do Onipotente, olha o resultado, descansará. Amado, se você não está conseguindo descansar ainda nessa quarentena, na sua alma, na sua mente, é bem provável que você ainda não esteja habitando de verdade, que você não esteja tendo intimidade com Deus. Sabe, eu não quero trazer condenação nessas palavras, não. Eu quero te trazer entendimento, esclarecimento. Eu estou querendo te trazer luz para essas verdades. Você está habitando, porque se você está provando do descanso, é porque você está habitando de fato na sombra do Onipotente, sabendo que Ele há de suprir cada uma de suas necessidades. E o que falar do versículo 2? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amados, só fala isso quem de fato está tendo intimidade. Você não fala de alguém que você não conhece. Você não consegue falar de alguém, imagina você ir numa entrevista de emprego e naquela entrevista de emprego tem uma pegadinha e o seu futuro chefe fala, eu gostaria que você falasse dessa pessoa aqui ao seu lado. Você pode falar características que você está vendo, mas você não vai poder falar daquela pessoa que você não conhece. Agora imagina aquele seu futuro chefe traz alguém conhecido e fala, fala dessa pessoa para mim, uma pessoa que você tem intimidade. Você vai descrever de olhos fechados. A cor do cabelo dela é esse, o olho é assim, o nariz é assim, a personalidade da pessoa é assim. Por que você vai falar com clareza? Porque você tem intimidade. Então, o salmista aqui, quando ele fala, direi do Senhor, e olha o que ele fala, Ele é o meu Deus. Ele já tem consciência. Se é dele, porque ele tem intimidade, o meu refúgio. Se é o refúgio dele, é porque ele tem intimidade, aonde ele se abriga na sombra do Onipotente. É minha fortaleza. Ele sabe que é ali onde ele se esconde, onde ele é protegido, e nele confiarei. Sabe, você só confia em alguém quando você precisou de fato confiar em alguém. Imagina, enquanto estava preparando essa ministração, Deus me deu imaginar um pai numa piscina e tem uma criança ainda pequena e ele fala, filho, pula, filha, pula, pode pular. Dificilmente tem uma criança que não pule. É meu pai, é minha mãe que está ali me chamando. Então, quando ele se joga, ele sabe que não vai se afogar, não vai afundar, sabe que tem alguém para segurar ele naquele momento. Agora faça a mesma situação com um desconhecido. Que um desconhecido peça para o seu filho pular, para sua filha pular. Não vai pular, porque não tem intimidade, não tem aproximação. Sabe, amados, por muitas vezes a gente pode cair no engano e achar que de fato agora está difícil. Que agora de fato tá difícil porque estou parado, estou desempregado, a minha empresa está fechada no momento. E a gente pode esquecer que a gente pode falar exatamente isso. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E eu quero trazer isso à sua memória. Comece a declarar isso, até isso voltar a ser verdade na sua vida, isso gerar fé na sua vida. Ei, eu estou passando por isso, mas nele eu confiarei. E eu quero ligar esse versículo, anote aí, Jó 42, 5. Quando eu li esse versículo, eu me lembrei muito da minha conversão, né? Eu não nasci, como a gente costuma falar, né, em berço cristão, né? Eu não nasci numa família cristã que conhecesse essa palavra. Eu não conhecia nem o Espírito Santo de Deus. A gente sempre ouvia falar de Jesus e Deus, né? Quando a gente não conhece a palavra, Deus é bom, Deus mora no meu coração. Não, Jesus é tudo, né? Então assim, a gente só replicava aquilo que a gente ouvia os nossos pais, os nossos avós falar, Deus te abençoe, né? A gente ouvia falar de Deus, mas não tinha intimidade de fato com Deus. E aqui em Jó 42, 5, fala exatamente isso.
Antes, eu conhecia só de ouvir falar. Conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora eu conheço de andar com Ele. Olha só a diferença. Uma coisa é você ouvir falar de alguém e outra coisa é você começar a andar com alguém. Sabe aquela situação? Eu não sei se você já passou, mas eu já passei. Quando você tem uma amizade com uma pessoa, mas antes você tinha um pré-julgamento, você tinha um pensamento daquela pessoa. Nossa, te achava tão chata, te achava chato, mas nem conhecia a pessoa. Mas quando você conhece a pessoa, você gera intimidade. Rapaz, nossa, como é bom conversar com você, como você é uma pessoa legal. Nossa, como é bom compartilhar as coisas com você. Porque antes você só ouvia falar daquela pessoa e depois você começou a caminhar com aquela pessoa, o seu pensamento muda. E aqui Jó está falando exatamente isso. Eu conheci a Deus só de ouvir falar, mas depois que eu comecei a caminhar com Ele, aí sim eu conheço Deus. Sabe o que é isso? Começar a caminhar com Ele é você começar a gerar intimidade com Ele. Então o pensamento de Jó, a fala de Jó mudou completamente depois que ele começou a caminhar com Ele. E eu anotei aqui, amados, com quem estamos tendo mais aproximação? Com Deus ou com os problemas? Com quem mais está tendo mais intimidade, amados, nesse momento? Com Deus ou com as circunstâncias? Sabe, aquilo que mais você tem intimidade será aquilo que mais será verdade na sua vida. E isso é uma grande verdade. Talvez possamos estar tendo mais intimidade com os problemas do que o próprio Espírito Santo de Deus. Talvez nós estamos tendo mais intimidade com os problemas do que com a consciência do nome de Jesus em nossas vidas. Então é momento de a gente sentar, ouvir e entender. Eu estava falando muito mais dos problemas. Eu estava ouvindo muito mais noticiário do que a Bíblia. Sabe, eu estava mais falando que esse problema não vai passar tão cedo do que declarar as palavras de Deus na minha vida. Então é isso que eu quero mexer com você hoje. Qual é o seu nível de intimidade que você está hoje? Independente de tempo de igreja, independente o quanto você é não convertido com Deus. Ah, sou convertido há 1 ano, sou convertido há 9 anos, que é o meu caso. Sabe? Mas a intimidade é algo diário que devemos buscar. O que mais está sendo da nossa boca, né? Todas as circunstâncias do mundo ou a palavra de Deus. Então, que a gente possa pensar um pouco mais, que a gente possa entender um pouco mais o quanto a gente está íntimo de Deus. E eu gostaria agora de começar a falar de pessoas na palavra de Deus, o quanto foram íntimos com Deus e quanto eles servem de exemplo para mim e para você, no dia mal, na dificuldade, quando as circunstâncias se levantam, né? Então eu quero falar rapidamente de Davi. Eu gostaria de falar assim, sabe, vários versículos, vários capítulos, para que a gente pudesse, né, ter muito mais clareza, mas eu creio que os versículos que eu vou trazer aqui para você vai te dar um bom entendimento e você depois pode ler o capítulo todo e entender mais dessa intimidade, né? De, por exemplo, Davi, que eu vou falar aqui agora, vou começar a falar, você entender mais o que a intimidade gerou dentro de Davi. E eu gostaria que você anotasse aí, amados, 1 Samuel 17, 26. Né? Aqui é aquela passagem onde o gigante já estava, né, já colocando medo no povo de Israel, nos soldados de Israel, né, na cidade de Israel, onde já estava já colocando pânico, onde as pessoas já estavam tendo medo do gigante e o gigante já estava zombando, né, que ninguém poderia vencê-lo. Algum aí poderia me vencer por acaso? E naquele momento, Davi viu aquela situação, ainda, né, um menino, ele chegou naquele lugar, não era rei ainda, mas ele já tinha intimidade o suficiente para saber quem era Deus na vida dele. E ali em 1 Samuel 17, 26 diz assim: Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: O que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Amados, olha só a confiança de Davi. Ele era tão íntimo de Deus que ele perguntou o que ganharia quem derrotasse aquele gigante, mas no final, na parte B do versículo diz: Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército de Deus vivo? Olha só que ele botou a confiança dele em Deus. Ele não botou a confiança nele. Ele poderia falar:
Quem é esse aí para querer me enfrentar? Ele sabe quem eu sou? Não. Quem é esse que está desafiando o Deus vivo de Israel? Quem é esse? Quem é esse louco? Rapaz, eu tenho intimidade com Deus. Esse cara não sabe quem é Deus, não. Para querer enfrentar o povo dele, os filhos dele. Quem é esse aí que está achando que tem autoridade sobre o Deus vivo? Sabe, amados? É essa confiança que devemos ter sobre os gigantes que podem se levantar na nossa vida. Quem é você para querer chegar na minha vida e achando que vai dar a última palavra? Quem é você para dizer que não vai dar mais certo? Quem é você para dizer que eu não vou conseguir? Quem é dizer para você que agora sim minha vida acabou? Ei, eu sirvo um Deus vivo, um Deus que está comigo e eu vou derrubar você no nome de Jesus. É essa confiança que Davi teve. Davi teve a confiança que era Deus que ia fazer derrubar aquele gigante. Então quero motivar você a ter essa confiança em Deus, assim como Davi teve, onde tinha soldados fortes, preparados, mas esqueceram da intimidade com Deus. Eles olharam para as circunstâncias, eles olharam para o problema, para o gigante, e ali foi o suficiente para eles começarem a passar vergonha. Mas chegou um rapaz, chegou um menino com tanta intimidade em Deus que falou: ei, tá fácil. Eu vou conseguir passar por isso e ainda vou cortar a sua cabeça ainda. Foi isso que ele fez, ele cortou o mal pela raiz. Ele derrubou o gigante. Você conhece a história muito bem, mas pode meditar para receber mais do Senhor. Mas por que Davi foi assim? Ele já teve experiências com o Senhor. Ele fala que ele já conseguiu matar um urso, conseguiu matar um leão. Ele teve experiências com Deus, sabia quem era Deus na vida dele. Pela intimidade, ele já sabia que Deus poderia livrar ele de qualquer problema, de qualquer situação. Amados, antes de chegar esse coronavírus, antes de chegar essa quarentena, fala a verdade, não teve situações que chegou na minha vida, na sua vida, e você falou: ei, tá difícil? Isso aqui tá difícil para mim. E eu e você não conseguimos passar? Não foi um leão que a gente conseguiu matar lá atrás? E depois nos chegou uma outra situação e a gente conseguiu matar aquele urso? Fala a verdade. E você acha que não vai conseguir sair dessa? Vai, amados. Vai. Gere intimidade ao ponto de você lembrar, de trazer, sabe, de lembrar aquilo que te traz esperança, que você vai conseguir passar por aquilo, que você vai conseguir vencer aquilo. Não será diferente. Aquilo que era difícil para você no passado, você passou. Aquilo que era difícil para mim no passado e eu passei, não será diferente. E é isso que eu quero trazer à sua memória. Você vai conseguir passar. Eu poderia passar, amados, falando dos 9 anos de convertido que eu tenho com o Senhor, desses 9 anos que eu vivo experiências com o Senhor, de um menino que de fato era completamente mundano, que não tinha consciência nenhuma, não sabia nem orar, mas quando eu comecei a ter intimidade com Deus e eu comecei a ver a mão do Senhor agindo sobre a minha vida, eu poderia passar horas e horas e horas compartilhando para você, desde orações simples que foram respondidas no mesmo dia, mas também de orações que eu tive que colocar mais força, mais tempo, mais disposição, mais intimidade. E eu tive o livramento. Sabe, amado, foi nas orações, foi no tempo que eu tive com Deus, de leitura da palavra, de declarar a palavra, de meditar na palavra, de orar ao Senhor, que as coisas foram acontecendo. Eu e você tenho certeza que é prova viva de quando você foi íntimo de Deus, as coisas aconteceram. Algumas foram mais rápidas e outras você teve que ter mais tempo, mais intimidade, mais confiança, porque Deus tinha que ver você pronto. Ei, agora vai romper, agora vai acontecer. E não é diferente agora. E não vai ser diferente agora. E é exatamente isso que eu quero te falar. Tenha intimidade ao ponto de você ver as coisas romper na sua vida, seja elas simples ou mais difíceis. Para Deus não importa, mas a sua intimidade importa para Deus, para que você possa gerar fé, porque a palavra de Deus diz que falta de fé é pecado. E se você não está tendo intimidade, provavelmente você não consegue gerar fé no seu coração para ver a solução do problema. Mas quanto mais intimidade, mais fé será gerada no seu coração. Amém? E eu queria falar rapidamente, amados, de Daniel e seus amigos, né? Que a gente viu o que Deus
pôde fazer através da vida dele. Daniel também, se você puder ler o livro de Daniel nessa quarentena, amados, você vai ver que Daniel ele não se corrompeu. Daniel ele não trocou a intimidade dele com a intimidade para outros deuses ou para agradar o rei daquela época. Daniel não negociou a sua intimidade com Deus e você viu quantas coisas Deus fez através da vida dele. E eu gostaria de ler para vocês, você pode anotar, Daniel 1:6, né? Que ali você vai ver que você começar a ler o primeiro capítulo de Daniel, que Nabucodonosor, né? Ele mandou os seus soldados invadir, né? A terra onde eles moravam e ali eles foram pegos e Nabucodonosor pediu para separar alguns meninos, né? Para servir a ele e ali estava, né? Daniel, que foi escolhido, e junto com ele estava Misael, Azarias e Misael. Ananias, Misael e Azarias, que depois, né, foram colocados o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que também a história deles é linda, de intimidade com Deus e teve livramento oportuno na vida deles. E ali eles foram escolhidos e no capítulo 2, o rei Nabucodonosor começou a ter sonhos. E ali ele pediu para os astrólogos, para os videntes, começar a revelar os sonhos, né, para eles. E nenhum deles conseguiu revelar os sonhos. E ali o rei fez um decreto e falou que todo mundo ia morrer, já que ninguém consegue. E isso chegou aos ouvidos de Daniel, porque Daniel também ia morrer, né, naquele decreto. Ele falou, me conte aí o sonho do rei, porque Deus ele vai me revelar. Olha só a intimidade que ele tinha com Deus. E sem falar que Daniel, ele fez um propósito no começo. Ele não se contaminou com as iguarias do rei, com as bebidas dos reis. Ele falou, eu quero só comer legumes e beber água e depois você compare quem vai estar mais saudável, quem vai estar com boa aparência, quem vai poder mais estar ali disposto diante do rei. E Daniel, de fato, ele não negociou, ele teve intimidade com Deus ao ponto de não se contaminar com aquele alimento. E voltando ao assunto de revelar os sonhos, Daniel, ele revelou o sonho do que o rei estava passando. E ali Daniel teve o favor do rei, ao ponto de Daniel poder falar assim, eu gostaria que os meus amigos também pudessem trabalhar e servir aqui no seu palácio. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquele momento, houve favores a respeito de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele começou a ter livramento em relação ao posicionamento dele com Deus. E você vê que Daniel começou a ser invejado ali no seu reinado, onde fizeram um decreto, onde ele não poderia ter intimidade, não poderia orar ao Deus dele, né? E Daniel orava 3 vezes ao dia. Intimidade. E ali, depois desse decreto, Daniel foi pego orando, que não podia orar, porque era um decreto do rei. E ali, fizeram o quê? Aquela história, aquela passagem que você conhece. Foram jogar Daniel na cova dos leões. E o final dessa história, você sabe muito bem, ele foi liberto pela intimidade que ele tinha com o Senhor. Então, esse é o título da ministração. A intimidade de hoje será o livramento de amanhã. Olha só que ele não se corrompeu, ele estava ali dedicando a sua vida a Deus, mesmo servindo ao rei. Ele não se corrompeu e ele foi livre, amados. Eu só estou pontuando algumas coisas de o qual Daniel foi liberto, né? Mas Deus livrou ele de muitas coisas. Assim, o que falar de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se ajoelharam a uma estátua, um monumento que o rei fez para que todos pudessem, né, se ajoelhar, né, ali adorar aquele Deus, e eles foram livres da fornalha. Vocês não vão se abaixar não para esse Deus que eu fiz? Então vão para a fornalha. A intimidade livrou eles do fogo, livrou eles da fornalha. Leiam o livro de Daniel e vocês vão ver que de fato fala muito sobre a intimidade, de aproximação, confiança em Deus, e foram ali que eles foram libertos. Amém, amados? E eu gostaria, já estou quase encerrando aqui com vocês, gostaria de falar do nosso exemplo maior, né? Que é Jesus Cristo. E eu gostaria de ler com você João 5,19. Pode anotar aí e depois você pode meditar nesse versículo.
Disse-lhe, pois, Jesus, aqui é Jesus dizendo, em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão que vir do Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Olha só o que Jesus está falando. Ei, eu só faço o que eu vi meu Pai fazer. E tudo que o Pai faz, eu faço igualmente. Sabe o que é isso? Intimidade. É essa intimidade que Jesus estava falando. Ei, aquilo que eu vejo meu Pai fazer, que eu vi meu Pai fazer, eu consigo fazer. Eu faço. Esse é o caráter de Deus. Esse é o caráter do meu Pai, por isso eu estou fazendo. Ele estava mostrando a intimidade que ele tinha com seu pai. Ele estava mostrando o caráter do seu pai. Então é exatamente isso. Quanto mais intimidade a gente tiver com a palavra de Deus, mais a gente vai fazer o que o nosso pai pede para a gente fazer. E é através da palavra, é através da oração que a gente vai colocar em prática aquilo que a gente vê Deus fazer, aquilo que a gente vê Jesus fazer. Através da intimidade que a gente vai conseguir, replicar isso diante dos homens. Diante dos homens nós vamos declarar nossa fé. Aquilo que Deus fala, eu falo. Aquilo que Jesus fala, eu falo. Aquilo que a Trindade faz, eu faço. Por quê? Eu tenho intimidade com eles. E eu queria encerrar, amados, falando da passagem de Jesus no deserto. Ali Jesus, ele mostrou completamente a intimidade dele com Deus, a intimidade dele com as verdades da palavra de Deus, aonde o diabo estava tentando ele o tempo todo e falava: se é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Se é filho de Deus, se joga aqui do alto. Se é filho de Deus, se é filho de Deus. Sabe, amados, o diabo pode estar tentando a gente nesse momento de dificuldade, de quarentena, de isolamento. Ué, você não é filho de Deus? Por que está acontecendo isso? Você é filho de Deus porque a sua loja está fechada. Se você é filho de Deus, por que você está desempregado? Se é filho de Deus, por que está acontecendo isso? Mas a cereja do bolo é: qual a resposta nós estamos dando para o diabo, para as trevas, para as circunstâncias? Porque a resposta de Jesus era: está escrito, não só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Sabe, o segredo dessa situação não é o que o diabo está falando. Qual é a resposta que você está dando? Você está mostrando intimidade com Deus ao ponto de responder às circunstâncias? Você está tendo intimidade com Deus ao ponto de responder às dificuldades? Então, a partir de hoje, se levante com ousadia. Se você já está declarando, continue declarando. Se você estava, um pouco fraco, se levante em ousadia para você mostrar: ei, diabo, está escrito, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus meu que eu confio. E sabe que no final dessa passagem de Jesus no deserto, a palavra de Deus diz que o diabo foi, por um tempo, saiu e os anjos o serviram. Sabe o que vai garantir que os anjos vão te servir? É aquilo que está saindo da sua boca. É o tanto de intimidade que você está tendo com Deus. E eu creio que essa palavra vai mexer com você ao ponto de você provar dos anjos te servindo, porque você está gerando cada vez mais intimidade com Deus. E se eu posso finalizar esse vídeo, eu vou finalizar falando: tenha intimidade. A intimidade de hoje será o livramento de amanhã. Não perca essa oportunidade de você se aproximar mais de Deus, da palavra de Deus, do declarar da palavra, da oração. Ei, abre o seu quarto, feche a porta, busque o Senhor em secreto. E no secreto, Ele vai se revelar a você. E você vai ver quantos livramentos, aquilo que você achava difícil. Eu declaro, amados, contas pagas, sobrará e não faltará. O Senhor suprindo cada uma de suas necessidades. A cada passo de intimidade que você dá, eu declaro rompimento na sua vida. A cada passo de intimidade que você der, eu declaro situações sendo resolvidas no poder que há no nome de Jesus.
Fala, amados! Que vídeo maravilhoso você acabou de assistir agora, não é mesmo? E eu quero aproveitar a oportunidade e trazer dicas maravilhosas para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Fala, povo de Deus! Você pensou que não ia ter avisos, né? Então, fiquem ligados porque já vamos começar. Amados, venho trazer recados importantes nesse momento que estamos passando agora. E o primeiro recado é... Amados, lave bem as suas mãos. É isso aí, ó. Sabonete, água, esfrega bem entre os dedos, nas unhas, antebraço. Amados, vamos manter a higiene para que a nossa imunidade continue firme e forte todos os dias, hein? E lógico que também não podemos esquecer do álcool em gel. Você que tem na sua casa, sempre que você saiu, pegou na maçaneta da porta, num corrimão, no elevador, amados, higienize a sua mão com álcool em gel, que também ajuda bastante. Vamos manter a nossa imunidade lá em cima. E olha só, a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, abençoado, pelo amor de Deus, fique na sua tenda, fique na sua casa, fique no seu canto, amado. É isso aí, devemos nos prevenir cada vez mais para que esse vírus pare o mais rápido possível. E já estamos orando e sei que também você está orando na sua casa e a cura já chegou. No reino espiritual, a cura já existe. Então vamos cada vez mais nos manter em casa, a não ser um caso de urgência que você tem que sair. Se não, abençoado, fique na sua tenda. Amamos vocês. Beijo.